Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a tua família. Obrigado por compartilhar minhas mensagens com teus amigos. Muito obrigado por deixar o like, muito obrigado por se inscrever no canal, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Deus é contigo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
enviado para ser meu sustento, consolador, libertador, Espírito Santo, vem me abraçar, Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, querido Deus, por estar na Tua presença. E estando na Tua presença, esse é o momento de gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és para a gente, por tudo que Tu fazes em nossa vida, por tudo que o Senhor tem planejado para nós. Neste momento, meu Deus, queremos agradecer porque não estamos sós neste mundo. E o Senhor também não nos tem tratado de qualquer jeito. O Senhor tem nos tratado de modo tão especial, como se fôssemos únicos. Somos teus filhos. E como filhos, muitas vezes, Pai, temos falhado, temos errado, fracassado, especialmente no relacionamento contigo. Portanto, perdoa-nos, aceita-nos e abençoa-nos. Guarda-nos do mal e dá-nos um novo coração. Nós oramos ao Senhor agora, pedindo ao Senhor o Espírito Santo, para que Ele nos batize com o batismo diário da conversão, da transformação, da santificação, da purificação, a fim de que no momento certo o Senhor derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, o pleno poder do Espírito Santo, para que possamos testemunhar poderosamente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu retorno a essa terra, para que outros também se preparem e recebam a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o perdão e a salvação. Queremos te pedir também, Senhor, não só o perdão dos nossos pecados, mas também a extensão da tua graça e misericórdia sobre nós, porque a tua graça e a tua misericórdia se renovam para nós a cada manhã. Então, Senhor, manifesta a tua graça e o teu poder sobre nós e dá-nos a alegria da tua salvação. Dá-nos também, Senhor, o nosso pão diário. Não deixe faltar a nossa água, não deixe faltar o nosso alimento. Provê todas as nossas necessidades materiais, físicas e espirituais, emocionais e sociais. Também, Senhor, te pedimos que abençoe aquelas pessoas que estão doentes, que manifeste na vida delas o teu grande poder e cure-as das suas enfermidades. Todas as suas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, sociais ou espirituais. Manifesta o teu poder sobre nós, meu Deus. Faz um milagre em cada um de nós. E agora, Senhor, sussurra a tua palavra aos nossos ouvidos. Que possamos, assim como de modo suave estamos ouvindo o som dessa água que corre aqui sobre meus pés, que nós possamos agora ouvir mansamente a tua voz. Assim como estamos ouvindo o gorjear dos pássaros, que possamos ouvir mansamente a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Toca na gente e cure a gente. Sara-nos das nossas enfermidades e dá-nos iluminação para entender e compreender a tua palavra. Que o bom Espírito Santo agora fale conosco e nos ensine. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler
apenas um versículo, e o versículo é 22. João 20, verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eu acho interessante esse texto da Bíblia. Somente João, dos 4 evangelhos, citou esse texto. Lucas, capítulo 24, verso 49, Jesus Cristo falou aos discípulos que eles receberiam a promessa do Pai. Como assim, Renivaldo? Jesus Cristo está dizendo nesse texto e em Lucas que os discípulos não tinham o Espírito Santo? Não é isso que está dizendo não, tá bom? Lucas 24, verso 49 diz: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. João 20, verso 22. E disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Está dizendo que os discípulos não tinham o Espírito Santo, Renivaldo? Meu querido, a gente vai entender esse texto a partir da história de Nicodemos. Então abra sua Bíblia, João, capítulo 3, verso 3 e versículo 5. Aliás, vamos ler o verso 3 e vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Está escrito assim, olha, versículo 3. Jesus Cristo respondeu a isto que Nicodemos estava dizendo: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus Cristo: em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo é espiritual. Verso 7. Não te admires de eu te dizer essas coisas. Importa a você nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer e você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Renivaldo, mas ainda não responde a pergunta. Nicodemos era mestre em Israel. Diz aí, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que Nicodemos era mestre em Israel. Meu querido, ora, Nicodemos, ele conhecia a Torá, ele conhecia todos os ritos da igreja, ele conhecia todos os mandamentos, ele conhecia todas as regras, ele conhecia todos os cerimoniais, toda a liturgia da igreja ele conhecia. E até praticava. Mas, se a gente continuasse lendo aqui a história de Nicodemos, Nicodemos vai diante de Jesus Cristo porque ele se sente vazio. E ao se sentir vazio, é como se Nicodemos dissesse para Jesus Cristo: está faltando alguma coisa na minha vida. E Jesus Cristo deixou claro aqui que o que faltava na vida de Nicodemos era a atuação do Espírito Santo. Leu de novo o texto, verso 3. Se você não nascer do Espírito Santo, você não vê o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito Santo é espiritual. Então Nicodemos não era espiritual. E ao dizer isso, às vezes dói muito, porque a gente tem que pensar o seguinte: ninguém gosta. Eu não gosto, eu tenho certeza que você também não gosta, que alguém chegue para você e diga que você está errado. Especialmente o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo chega para mim e diz que eu estou errado, é porque eu estou errado. Mas eu não gosto. Eu não aceito. E a gente vai observar que a história de Nicodemos é a história de um Nicodemos que queria converter Jesus Cristo. Que queria levar Jesus Cristo a aceitar as ideias dos judeus, os ensinos dos judeus, para que eles guiassem Jesus Cristo
no ministério que Jesus Cristo veio exercer neste mundo. E quando a gente pensa em relacionamento, onde eu quero controlar o Espírito Santo, eu quero dirigir o Espírito Santo, eu quero mandar no Espírito Santo, eu quero exercer poder sobre o Espírito Santo, aí alguma coisa está errada. Então Jesus Cristo, em relação aos discípulos, a gente vai voltar para a mensagem lá, em relação aos discípulos, Jesus Cristo vai dizer aí, João capítulo 7, que de fato eles não tinham o Espírito Santo. Observe aí, João capítulo 7, verso 37 a 39. Olha o que está escrito aí. No último dia da festa, levantou-se Jesus Cristo e disse: se alguém tem sede, venha. O que é que o Espírito Santo disse lá em Apocalipse 22, 17? Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. E isto ele disse no verso 39, a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não lhes fora dado, porque não havia ainda sido Jesus Cristo glorificado. Essa ideia aqui que Jesus Cristo está falando, que os discípulos não tinham o Espírito Santo, é, na verdade, o que vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente vai ver amanhã. Mas eu quero aproveitar o texto aqui para mostrar para todos nós que o que Jesus Cristo disse em João, capítulo 20, versículo 22, João 20, verso 22, Jesus Cristo sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, não é a chuva do Pentecostes. Esse é o batismo individual. Meu querido, essa série, nós temos trabalhado muito a parte da religião prática e relacionamento. E religião é relacionamento, salvação é relacionamento. E aqui no capítulo 20 de João, Jesus Cristo mostra que os discípulos, na sua religião, na sua salvação individual, eles careciam de um toque especial do Espírito Santo. Esse batismo, eu chamo batismo diário do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, não é para eles saírem pregando o Evangelho. Não. Aqui é para a conversão dos discípulos. Existe diferença, Renivaldo? Existe. E eu vou mostrar para você hoje e amanhã, eu vou mostrar que existe diferença. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo agindo em mim, e outra coisa é eu ter o Espírito Santo agindo através de mim. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe que primeiro os discípulos, eles ficam em Jerusalém, eles têm um momento de comunhão, eles têm um momento de consagração, eles têm um momento de crescimento espiritual, de santificação, de interação também uns com os outros, e para depois eles receberem o poder do Espírito Santo para levar o Evangelho a outros. Mas o que acontece em João capítulo 20 não tem nada a ver com a pregação, tem que ver com a salvação. Tanto é que no verso 24, Tomé, né, não vai acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse momento, meu querido, o Espírito Santo vai agir neles para convertê-los e convencê-los de todo o processo da salvação apresentado por Jesus Cristo. Observe que no verso 19, Jesus Cristo vai aparecer aos discípulos. E como é que Jesus Cristo encontra seus discípulos? Vamos ler aí a partir do verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus Cristo e se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E eles ficaram alegres
porque ele lhes mostrou as mãos, mostrou o lado, mas ainda estavam com medo. Versículo 21, Jesus Cristo disse, outra vez ele disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também agora quero enviar vocês. Agora, como é que Jesus Cristo vai poder enviar os discípulos se eles estão com medo até do próprio Jesus Cristo ressuscitado? Estão com medo dos judeus. Estão com medo das pessoas. Então agora Deus vai converter esses discípulos. Renivaldo está dizendo que eles não eram convertidos? Não foi só eu quem digo não. Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 23, Jesus Cristo disse para Pedro, quando você se converter, você vai ter poder para converter seus irmãos. A Bíblia não mente, meu querido. Então, existem 2 batismos do Espírito Santo. O primeiro batismo é para mim. João capítulo 20, verso 22. Jesus Cristo agora sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse Espírito Santo soprado sobre os discípulos era para fazer uma obra interna no coração dos discípulos. E uma obra externa também, não é? Porque o relacionamento entre eles era um relacionamento muito diferente do que Deus planejou para eles. Todo mundo, em Lucas capítulo 23, Jesus Cristo vai falar aí que os discípulos tinham uma discussão forte entre eles para saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o pior, quem ia ocupar o primeiro lugar. Então essa guerra entre ser mais importante, ser melhor do que os outros, Jesus Cristo está vendo isso aí. Agora, quem que vai consertar essas coisas? Quem que vai arrancar essas picuinhas e mazelas do meio dos discípulos? O Espírito Santo. Então agora Jesus Cristo dá uma porção do Espírito Santo, que eu chamo de batismo diário do Espírito Santo, para fazer as reformas que precisam ser feitas na vida do Renivaldo, na tua vida, na nossa vida e na vida dos discípulos. Jesus Cristo precisou soprar sobre eles o Espírito Santo para que eles fizessem uma reforma. E vamos ver se eles fizeram essa reforma. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Observe o que está escrito aí. E eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam lá na Galileia, junto com Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, né? E aí Jesus Cristo subiu para o céu. E eles voltaram para Jerusalém. E ali, verso 13, verso 12, eu li o verso 12. Eles voltaram para Jerusalém, subiram para o cenáculo, naquele mesmo lugar que Jesus apareceu lá em João capítulo 20, verso 19 a 22, né? Subiram para o cenáculo, e aí João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, os 12 discípulos, né? Os 11 discípulos, todos perseveravam unidos e unânimes em oração. Então, quem é que vai operar essa reforma interna no coração dos discípulos? O Espírito Santo soprado por Jesus Cristo. Aquele batismo especial, eu chamo de batismo especial também. Um batismo especial. Deus quer fazer de mim, Deus quer fazer de você um instrumento de salvação para outros. A gente vai ver isso na mensagem de amanhã, Atos capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2. Deus quer fazer da gente os vasos, os instrumentos, os meios para ir alcançar outros, para dar poder a gente. Agora, Deus não pode dar poder num vaso que está sujo. Deus não pode derramar o bom azeite do Espírito Santo num vaso que está impuro, que não está santificado, que não tem certeza da salvação, que não tem certeza da vida eterna. Então Deus quer dar essa certeza, Deus quer tirar esse medo. Os discípulos estavam com medo. Medo dos judeus, medo do próprio Jesus Cristo, né? No livro de Lucas, diz que eles estavam com medo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que comer pão e mel, pão, peixe e mel, na presença deles, para eles acreditarem que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam tremendo de medo. E agora Jesus Cristo quer tirar esse medo, quer dar ousadia aos discípulos. Mas para isso,
eles precisavam de uma porção especial do Espírito Santo, agindo neles, por eles, para convertê-los, santificá-los, purificá-los, a fim de que eles recebessem, eles estivessem preparados, habilitados para a chuva serôdia, ou para a chuva do Espírito Santo, a chuva do Pentecostes no Espírito Santo, de Atos capítulo 2. Então, aqui diz que eles perseveravam unidos e unânimes em oração, uns com os outros, né? E aí, versículo 13 e 14 diz, né? Que eles perseveravam unidos em oração, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus Cristo, e com os irmãos dele. Aqui, observe que algumas pessoas dizem que Maria subiu para o céu junto com Jesus Cristo. Não é verdade, porque ela está aqui junto com os 120 discípulos reunidos nesse cenário. Não eram só 12 aqui, tá? 12 apóstolos e mais 120 discípulos de Jesus Cristo estão reunidos agora. E agora é hora, o livro Desejado das Nações, o livro Atos dos Apóstolos, diz que nesse momento em que eles receberam uma porção especial do Espírito Santo, eles começaram a jejuar, eles começaram a orar, eles começaram a tirar as diferenças entre eles, a perdoar-se uns aos outros e perdoar a si mesmos. E agora eles começaram a buscar a Deus, buscar o poder do Espírito Santo prometido em Atos, capítulo 1, versículo 8, que a gente vai analisar amanhã. Essa reforma individual. Eu na minha série 2022, eu falei muito a respeito dessa questão aí. Então, muita gente hoje me pergunta, me questiona: Renivaldo, a chuva serôdia e a chuva do Espírito Santo é a mesma coisa? Chuva do Espírito Santo é diária. O batismo diário do Espírito Santo. Jesus Cristo precisa soprar o Espírito Santo sobre mim hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem. E então o Espírito Santo precisa ser derramado diariamente na vida do Renivaldo para o Espírito Santo fazer reforma, purificar o Renivaldo, santificar o Renivaldo e converter o Renivaldo. Converter, purificar e santificar o Renivaldo. Depois que o Renivaldo estiver convertido, purificado e santificado, agora o Espírito Santo vai dar ao Renivaldo a chuva especial, que eu chamo o poder, né? A chuva de poder, para que o Renivaldo tenha a autoridade de falar em nome de Deus e as pessoas se converterem em massa, em grande quantidade. Que vai acontecer com Pedro, que vai acontecer com os outros discípulos, que vai acontecer com o ministério de Paulo. Como é que Paulo conseguiu, meu querido, levar o evangelho a toda criatura debaixo do céu? Colossenses capítulo 1, versículo 20. Ele diz que toda criatura debaixo do céu ouviu a pregação do evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, também está escrito que todos debaixo do céu ouviram a pregação do evangelho. Quando eles acusam os discípulos, no capítulo 17 de Atos, eles dizem assim: esses aí que têm transtornado o mundo inteiro, chegaram também aqui. Eles estão em Tessalônica, né? E aí os acusadores dos discípulos de Paulo e Silas, se eu não estou enganado, ou é Paulo e Barnabé, então eles vão dizer: esses aí, ó, que tem transtornado o mundo inteiro, chegaram aqui. Como é que eu vou ter poder para colocar a mão sobre uma pessoa, orar e ela ser curada? É pelo poder do Espírito Santo. Mas esse poder só pode ser exercido, só pode ser efetivamente concluído se eu tiver na minha vida o resultado da manifestação do Espírito Santo em mim. Ou seja, se ele não exercer poder em mim, como é que eu vou ter poder para exercer esse poder para fazer a diferença na vida das outras pessoas? Meu querido, pense comigo e vamos voltar um pouquinho para a história de Nicodemos. Nicodemos conhecia tudo da lei, conhecia tudo da religião, conhecia tudo dos ritos, da cultura da época, conhecia tudo, mas não conhecia o Espírito Santo. Os discípulos estavam 3 anos e meio com Jesus Cristo,
e não conheciam o Espírito Santo. Tanto é que João capítulo 7, verso 37 a 39, Jesus Cristo está falando que eles precisavam de um poder que emanasse deles para a vida eterna de outras pessoas. Eu vou ler de novo o texto, porque a gente precisa entender direitinho essa questão aqui do batismo diário do Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 37 a 39, observe o que Jesus Cristo está dizendo aí. Meu querido, o que Jesus Cristo está dizendo é que ele precisa de uma igreja convertida. O livro Preparação para a Chuva Serôdia, Ellen White diz que o Espírito Santo virá sobre a igreja como resultado de uma igreja santificada, purificada e transformada pelo Espírito Santo. É resultado de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de um relacionamento efetivo com Deus. A gente precisa melhorar o relacionamento com Deus, por quê? Porque hoje a gente não é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu fico maravilhado com essa água aqui, né? Eu já estive próximo à nascente desse rio, aqui à direita. Ele tem duas nascentes, uma à esquerda e uma à direita. Eu já fui à direita aqui, eu já fui até a nascente dele. Quando é na nascente, é uma coisinha pequenininha, parece um olhinho assim, uma coisinha bem pequenininha, saindo da terra ali. A gente vê a terra se movendo, aquele pouquinho de água saindo, e de repente a gente chega aqui, ó, tem esse monte de água. A nascente é pequena, mas ela se transforma, ó, num manancial desse aqui. E agora nós já estamos num período de seca, né? Que aqui ele vai baixar um pouquinho mais ainda, mas ele nunca vai parar de correr. Mas se a gente for na nascente, a nascente está lá. Tem vários olhos, né? Não é um lugar só. Tem vários olhos onde a água vai se juntando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí vai juntando, formando uma correnteza. E aí, hoje nós temos aqui duas nascentes, né? E aí, dessas nascentes está aqui esse riacho correndo aqui, promovendo vida por onde passa. Isso é a vida do cristão. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui em João capítulo 7, verso 37 a 39. Olha o que ele diz, né? Quem tem sede, venha. Venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu querido, a religião é relacionamento, e Jesus Cristo está dizendo que os discípulos precisavam de uma porção do Espírito Santo para que eles se tornassem um rio a jorrar para a vida eterna na vida de outras pessoas. E quem é que é capaz de fazer esta obra maravilhosa, de transformar a nossa vida, de santificar a nossa vida, de purificar a nossa vida, de converter a nossa vida, para que a gente seja esse rio? Deus quer fazer de você um rio. Não um riacho, tá bom? Deus quer fazer de você de um rio. Ele fala que é um rio, né? Nós temos o córrego. Esse aqui eu acho que é um córrego, né? Depois nós temos o riacho. Depois nós temos o rio. Depois nós temos aí o oceano. Os rios pequenos e grandes, os riachos, os córregos, vão formar aí o grande oceano. Pense comigo. Eu sou um córrego, você é um córrego, eu digo que você é um rio, porque Deus não quer fazer da gente córrego. Diz o texto aí de João que você vai ser um rio, né? Verso 39 e 38 diz que você, do seu interior fluirão rios. Não é só um rio, não, é rios. Rios de água da vida. Do seu interior fluirão rios da água da vida. E ele está falando disso aí, verso 39, ele disse isso do Espírito Santo. Quem é que pode tornar o Renivaldo um rio ou rios de água viva? O Espírito Santo. Agora, meu querido, eu pergunto para você. Você pode se tornar um rio se você não receber o Espírito Santo diariamente? Você pode se tornar um rio sem ter comunhão com o Espírito Santo diariamente? É ilusão, meu querido. O erro nosso como cristãos é que a gente olha para a Bíblia e a gente não tem visto uma religião pessoal na Bíblia.
Aliás, se você observar bem, a Bíblia ela é totalmente personalizada. Renivaldo, como assim personalizada? E falou Deus a Noé. E chamou Deus a Caim. E chamou Deus a Adão. E chamou Deus a Abraão. E chamou Deus a Jacó. E chamou Deus a Isaías. E chamou Deus. Percebe? E Deus gritou com Agar. Gênesis capítulo 20. Agar estava ali chorando no deserto. Então Deus, o anjo do Senhor deu um grito. Agar, o que você está fazendo aí? O que você está aí? Ah, acabou a água e eu estou aqui porque eu não quero ver o menino morrer. Lê lá o capítulo 20. O encontro pessoal de Deus com Agar. E ela vai chamar, o anjo do Senhor vai chamar de Jeová. Aquele que vê. Aquele que assiste, aquele que perdoa, aquele que contempla você. Salmo 14, versículo 3 diz que do céu Deus está olhando por você. Agora Jesus Cristo está dizendo que quem tem sede venha para receber o Espírito Santo. E os discípulos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, 40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo está preocupado com o coração dos discípulos. Jesus Cristo queria uma igreja, um grupo de discípulos e apóstolos convertidos. Fortes, corajosos, animados, destemidos. E para isso, eles precisavam da porção especial diária do Espírito Santo. Então Jesus Cristo sopra sobre eles. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E aí, verso 23, ele diz assim: se você perdoar alguém o pecado dele, esse pecado estará perdoado. Se você não perdoar, esse pecado não será perdoado. Agora vamos ver se os discípulos perderam esse medo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ver se eles... Já vimos no capítulo 1, versículo 14, que o Espírito Santo conseguiu fazer uma reforma individual e pessoal na vida deles. Agora no verso 30 e 31, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né, verso 32 e 33, diz assim, ó: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma deles. Ninguém se considerava dono exclusivamente das suas coisas, e tudo eles partilhavam, e tudo era comum entre eles. Veja que havia unidade e união. Agora não tem mais, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior. Não tem mais isso. O Espírito Santo já conseguiu tirar essas coisas do coração deles, não é? Verso 33. E com grande ousadia e com grande poder, eles testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo. Com grande ousadia, com grande poder, eles deram testemunho de Jesus Cristo. Meu querido, há uma obra muito grande a ser feita na igreja hoje. A igreja, ela precisa ser convertida. Se você assistir a minha série 2022, eu vou explicar da seguinte maneira para a gente resumir essa mensagem de João capítulo 20, verso 22. Primeiro, o Espírito Santo tem que fazer uma reforma individual no crente. Eu já falei nessa série e volto a repetir. Deus, ele prioriza a religião individual. Não a religião individualista, por favor, mas a religião individual. Deus trabalha no individual, no pessoal. Então Deus quer trabalhar com você. Então ele quer hoje, Jesus Cristo quer hoje, fazer com você o que fez com os discípulos. Primeiro dar a você uma porção diária do Espírito Santo. Um batismo diário do Espírito Santo. Para que você, ao ser convertido, ao ser transformado, ao ser santificado, a palavra transformado também pode ser purificado, tá bem? Ao ser purificado, ao ser santificado, você agora tenha a alegria, o prazer de receber o poder do Espírito Santo para testemunhar a outros. Agora, quando a igreja, quando eu, individual, estiver convertido, santificado e purificado pelo Espírito Santo,
junto com todos aqueles que fizeram reforma individual, sendo santificado, convertido e purificado pelo Espírito Santo, agora vem a porção plena do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, para que a gente agora tenha poder para fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Foi assim que os discípulos, se a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, eles recebem o Espírito Santo para mudar o coração deles. E agora, com esse coração mudado, com essa vida transformada, eles saem para levar o Evangelho. Quer você hoje receber uma porção do Espírito Santo? Quer você hoje que Jesus Cristo sopre sobre você o Espírito Santo? Quer que Jesus Cristo dê a você hoje essa porção especial do Espírito Santo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos o Espírito Santo. O melhor, Jesus Cristo quer nos dar hoje essa porção plena do Espírito Santo para nos ajudar em nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, a alegria de receber o Espírito Santo hoje, para que Ele nos converta, nos purifique e nos santifique, a fim de que nós agora possamos, santificados, sermos instrumentos usados pelo Espírito Santo para alcançar outros. Nós oramos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.